Fala pessoal, Mateus aqui, Pai do Senhor Jesus. Venho aqui para trazer uma palavra para vocês. Espero que vocês sejam edificados por essa palavra, que o Senhor possa falar ao coração de vocês. Amém? Bom pessoal, essa palavra se encontra aqui em João 2,14 e fala o seguinte: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. O que essa palavra está nos dizendo, pessoal? Bom, o apóstolo João ele está dando um conselho para nós jovens, mas não somente para os jovens, mas para cada um de nós. Se a gente parar para ver aqui, ele fala para os jovens que somos fortes, e a palavra de Deus está em nós, e nós já vencemos o maligno. Quando João fala que nós somos fortes, ele também fala que não só a nossa força é necessária, ele fala, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, ou seja, ele fala não só que é necessária a nossa força para vencermos o maligno, mas sim a palavra de Deus é necessária também. Pessoal, nós sabemos que a palavra é Jesus. Jesus fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o que significa verbo? Verbo significa palavra, falar. Então, a palavra é Jesus, pessoal. Ele mesmo já disse que a palavra era ele. Ele fala que ele é a própria palavra de Deus. Aqui João está falando que para nós vencermos esse mundo, vencermos o maligno, é necessário a gente ter a palavra de Deus conosco. E qual é a sua palavra? É Jesus. É necessário a gente ter Jesus. Mas aí vem agora, pessoal, uma breve explicação que ele dá para você. Quando João fala sobre o maligno, ele está se referindo ao diabo. Ele está se referindo a que a Bíblia chama de Satanás. Ele anda por aí, a Bíblia fala que ele anda de redor buscando a quem tragar. Ele é adversário do povo de Deus. Mas por que o apóstolo João está falando o maligno? Ou seja, está falando que nós iremos vencer ele, porque significa que ele é o nosso adversário. E pessoal, não importa se a gente é da igreja, se a gente não é da igreja, ele vai atacar da mesma forma. A Bíblia fala que ele busca aí a quem tragar, ou seja, cada um de nós ele está buscando uma brecha para tragar cada um de nós. E como que nós vencemos ele? Através de Jesus. Jesus, quando ele morreu pelos nossos pecados, ele comprou a gente com preço de sangue nas mãos do maligno. Sim, Jesus comprou a gente nas mãos do maligno através do seu sacrifício. Quando Deus ele criou Adão e Eva, pessoal, Deus criou Adão e Eva para ser livres. Deus criou Adão primeiramente para que Adão pudesse ser livre através do seu amor. Se Deus fosse um pai ruim, ele poderia ter criado Adão para adorar ele, mas ele criou Adão para ser livre. Tanto é que Adão pecou contra Deus. Se Deus criasse Adão para somente adorar ele, Adão não teria pecado, porque ele ia ser como uma máquina, só adorar a Deus. Mas Deus ama tanto, pessoal, Deus é tão amor, mas justiça também, que ele criou o ser humano para ser livre. O ser humano tem livre-arbítrio. Assim como ele criou o ser humano, ele criou também os anjos. E um desses anjos, Satanás, que tem a liberdade. Tanto é que ele e seu exército erraram contra Deus. Os anjos, os seres humanos foram criados para ser livres. Então nós temos livre-arbítrio, assim como Deus deu livre-arbítrio para os anjos que se rebelaram contra ele. Então a maior prova de amor é que Deus ele nos dá totalmente liberdade. Então esse é o grande amor de Deus, um amor que não nos torna presos. Muitas vezes nós achamos que Deus é um Deus autoritário, achamos que ele é um Deus ditador, mas ele não é um Deus ditador, ele é um Deus amoroso, ele é um Pai amoroso. Tanto é que ele nos criou para sermos livres. Se ele criasse a gente para estar preso, nós não teríamos liberdade. Então Deus nos criou para ser livres, pessoal, e ele comprou a nossa liberdade. Então nós estávamos presos através do pecado. Quando Adão acabou pecando contra Deus, Adão e Eva, eles estavam agora sobre pecado, eles viviam sobre condenação, que o apóstolo Paulo vai falar, que por conta da desobediência deles, nós fomos feitos todos pecadores, mas por conta da obediência de um só, Jesus Cristo, o justo, todos serão feitos, muitos serão feitos santos. Então, pessoal,
Adão acabou pecando contra Deus, Adão e Eva. E assim ele prendeu cada um de nós no pecado, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. E a nossa carne agora vive no pecado. Nossa carne vive no pecado, nossa carne está em pecado. Mas a gente só vence as coisas da carne, a tentação, através da palavra de Deus. Então nós estávamos presos e por conta de Adão ter pecado, nós estávamos presos, a gente servia ao adversário, a gente servia ao maligno. E quais são as coisas do maligno? É só a gente observar as coisas que estão no mundo, como a prostituição, as drogas, as festas, as bebidas, tudo isso, pessoal, é coisa do maligno, é coisa do mal. Só você observar o que hoje no mundo, hoje o acesso ao evangelho está mais fácil do que antes, mas o que hoje no mundo o que a mídia apresenta, o que as páginas de fofoca apresentam, o que essas coisas apresentam, o que hoje no mundo apresenta que nos leva até a Deus? Tirando as pessoas que pregam o evangelho na internet, o que apresenta, o que essas coisas, as redes sociais, os telejornais, as coisas apresentam que nos levam até Jesus e nos leva a buscar mais dele? Eu não vejo isso. Por quê? Porque hoje é só a gente observar. Jesus fala, o mundo está no maligno. Jesus fala, eu não sou do mundo, porque o mundo está no maligno, assim como vocês também não são. Porque nada que existe no mundo nos leva até Deus. Só nos leva à nossa condenação, ao pecado que Adão e Eva estavam presos. E Jesus, graças ao seu sangue, nos libertou. Então, pessoal, Jesus, graças ao sangue dele, comprado naquela cruz, ele nos libertou. Ele nos deu vida nova. Através do sangue de Jesus, ele nos purificou. Por isso o apóstolo Paulo fala que a gente só consegue vencer o maligno, as coisas que existem no mundo, o mal, através da palavra de Deus, que é a pregação do evangelho, através do Cristo crucificado e ressuscitado no terceiro dia. Então esse é o conselho que eu dou para vocês, jovens. Jovens, está chegando o tempo, Jesus está voltando, e ele fala que as coisas do mundo não vão nos levar até ele. Então eu dou um conselho a você: busque mais a Jesus hoje, porque o amanhã não pertence a gente. Jesus está voltando, a sua palavra é fiel e verdadeira. As coisas estão se cumprindo, as guerras, as mortes, tudo isso está se cumprindo. Só a gente observar e abrir nossos olhos, os sinais, terremotos em vários lugares, as chuvas no Brasil e no mundo, tudo isso está se cumprindo. Deus não está se agradando com essa humanidade. E Ele entregou seu único Filho Jesus para morrer por nós, para nos resgatar. Mas Ele só vai nos resgatar se a gente quiser compromisso com Ele. Então, jovem, busque o caminho de Jesus hoje, porque Ele é o nosso único caminho que nos leva até a salvação. As coisas desse mundo não tem nada pra gente. E que cada um de nós venhamos entender que Jesus é o único caminho que nos leva à vida eterna. Se a gente quer ter vida eterna, a gente tem que buscar Jesus. Na Bíblia vai falar sobre o homem insensato e o homem prudente. O homem prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha, sua casa estava edificada, veio tempestade, chuva, rio correu sobre ela e ela não desabou, porque a casa estava firmada na rocha. O homem insensato construiu essa casa na areia, veio tempestade, as mesmas coisas que veio com a casa na rocha, mas desabou e foi grande a sua queda. Por quê? Porque ela não estava firme. A nossa rocha é Jesus, Ele é o único que pode nos salvar. Que Deus te abençoe, te guarde e que você entenda, que nós venhamos entender que Cristo é o único caminho que nos leva à vida eterna. Deus te abençoe.